salvação e livra-nos de todo mal, por agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado, Edinho, pela abertura, muito boa, nos proporcionou aí uma excelente elevação. Então, Edson, a aula agora é sua, a palestra é sua, né? Fique à vontade aí para tocar esse tema extremamente importante nos trabalhos. Que assim seja, graças a Deus, né? Meus amigos, de antemão eu agradeço a oportunidade de estarmos retornando, né, a esta casa, né, que tão gentilmente tem sempre aberto e nos ofertado essa oportunidade de nós estarmos trocando ideias, né, sobre a doutrina espírita, que ela é uma doutrina fantástica, né, e acho que a maior riqueza que nós temos é exatamente esta, a oportunidade de nós estarmos sempre interagindo uns com os outros, né, trocando conhecimentos e, acima de tudo, trocando essas experiências. O assunto de hoje, nós falarmos sobre médiuns obsidiados, né? Na verdade, nós estamos falando de duas coisas extremamente complexas, né? Que é nós falarmos a respeito do médium em si, ou da mediunidade em si, e de nós falarmos a respeito da obsessão, né? Então, é muito importante que a gente... principalmente nós que lidamos, né, com o dia a dia, no nosso dia a dia, né, com a mediunidade, né, nós compreendermos, quando eu digo a mediunidade, nós estamos falando dos trabalhos práticos na casa espírita, né? Então, compreender essa relação que tem entre a mediunidade e a obsessão é o pressuposto mínimo para que a gente possa entender essa caracterização, né, dos chamados médiuns, né, nessa condição de obsidiados, né? Então, hoje nós começaríamos, né, partilhando com vocês esta ilustração que segue aqui para nós, né? Quando nós pensamos na questão de Heidesville, muitas das vezes nós estamos associando, né, como o princípio de tudo. Mas, na verdade, Heidesville não foi o princípio de tudo, né? Ela tem um caráter de uma importância para nós, né? Porque ali ela marca o princípio de como as coisas começaram a ser estudadas, né? Quando nós começamos a dar uma atenção no campo do conhecimento e no campo do estudo, né? Os fenômenos, eles sempre existiram, mas é a partir dos fenômenos de Heidesville com as chamadas mesas girantes, mesas falantes, e o nome não é o mais importante nesse caso. O mais importante é nós compreendermos, né, que, assim como nós estamos vendo aí esse pequeno zíper se abrindo, né, foi exatamente isso que aconteceu, né? A abertura para um horizonte que sempre existiu, mas pouco valorizado ou pouco compreendido. E a principal coisa, né, que se abriu a partir de então foi quando nós constatamos, né, que esta abertura trazia no seu bojo a questão da comunicação, né? Foi quando nós descobrimos que nós podíamos, né, e que nós poderíamos nos comunicar, e que, na verdade, nós estávamos nos comunicando, né, com aqueles que se encontram num outro plano da vida, né? Então, esta abertura que é ensejada a partir desses fenômenos, né, trouxe um caráter de uma importância muito grande, porque aqueles fenômenos que até então, eles eram grosseiros, né, primitivos mesmo, né, a forma de comunicação, vamos chamar desta forma, tá, ela rapidamente evolui, isso é uma citação que o próprio Allan Kardec faz, né, rapidamente os processos de comunicação foram evoluindo, né, e das chamadas mesas girantes, mesas falantes, né, nós vamos alcançar a escrita, que foi a faculdade predominante naquele momento, para a comunicação, né? E hoje nós temos a parte oral como o meio, né, mais prevalente da comunicação entre nós e o mundo espiritual, né? Tudo ao seu tempo, mas mostrando para todos nós, né, a importância que aqueles fenômenos trouxeram, e rapidamente nós descobrimos o quê? Que não era... Antes, no aspecto comunicativo, havia uma coisa chamada influência.
Tá? E essa palavrinha influência é algo que nós precisamos ter, né, no nosso radar, por quê? Porque ela tanto vai acompanhar o que nós dissermos a respeito da mediunidade ou dos médiuns, quanto aquilo que nós dissermos a respeito das chamadas obsessões. Então, quando nós pensamos nessa questão das manifestações em si, quando nós pensamos a respeito dessa tal influência, tá? Logo, e isso aí o nosso irmão Allan Kardec, né, isso fica muito claro no trabalho do nosso irmão, né? Esta influência tanto se dava de uma forma delicada, como na figura de uma jovem sentada e um espírito ao seu lado, como vocês veem na ilustração, como também no caso da obsessão. Em ambos os casos, né, a comunicação se estabelece a partir desse pressuposto da influência. Então, não tem como nós entendermos nem a mediunidade, nem a obsessão, se nós desconsiderarmos, né, esta questão das chamadas influências. É o mesmo que se dá dentro das chamadas reuniões mediúnicas, né, que nós já estamos mais afetos, né, onde seja nas manifestações de natureza superior, né, através dos benfeitores amigos, que por vezes trazem uma palavra de conforto, de esclarecimento, de orientação, ou mesmo nas chamadas comunicações mais difíceis, né, onde nós vamos nos defrontar com irmãos no patamar de inferioridade, alguns chamados, né, às vezes nós costumamos chamá-los de obsessores, né, que aliás é a terminologia que nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, mas em ambos os casos, sejam os superiores ou sejam os inferiores, né, nós vamos passar por esse capítulo das chamadas influências. Mas até então, nós sabíamos de tudo isso, mas a compreensão do fenômeno, de como tudo isso se dava, né, nós não tínhamos ainda. Né? E eu costumo dizer, nós costumamos sempre dizer, né, que a vinda de Jesus, a vida de Jesus e tudo aquilo que se passou com ele, tudo aquilo que está consignado nos evangelhos, seja no Novo Testamento ou no Velho Testamento, é o mais rico laboratório da experimentação mediúnica na Terra. Tá? Agora, é óbvio que até então nós sabíamos do fato em si, mas a compreensão desse fato, de fato, ela foi projetada, né, para a doutrina espírita no século XIX, né, em meados do século XIX. Então, é a partir do trabalho missionário do nosso irmão Allan Kardec que nós vamos encontrar no conjunto das obras básicas, né, tudo aquilo que nós necessitávamos para compreender o que era a mediunidade. Tá? Ali foi a base, foi o princípio, e a partir dali nós vamos encontrar na continuidade, né, as chamadas obras complementares, com os autores complementares, dos quais nós estamos colocando aí apenas a figura do nosso irmão André Luiz, poderíamos colocar de outros também, mas que vieram, né, dar aquele toque que faltava, né, para que nós pudéssemos ampliar o entendimento. Edson, seu microfone desligou. Voltou? Voltou. Caiu? Agora voltou, só a apresentação que Edson, caiu. eu vou aproveitar, já que você deu essa paradinha de microfone, para lembrar a todos, que eu esqueci de falar no começo, que as perguntas que vocês queiram fazer, vocês podem fazer essas perguntas pelo chat. A Eliana vai estar compilando essas perguntas e no final da apresentação o Edson vai estar respondendo. Então, durante a palestra, quem tiver alguma dúvida, pode fazer as perguntas no chat, que elas serão respondidas no final da palestra. Pode continuar, Edson. O seu PowerPoint saiu, viu? Você tem que colocar o PowerPoint de novo. Então, como nós dizíamos, o nosso irmão Kardec, realidade, haveria condição, né, que no trabalho da o Evangelho de Jesus, a vida de Jesus, os Evangelhos,
né? É o mais rico laboratório da experimentação mediúnica nessa terra. Tá? Então, é importante que, embora muitas das vezes, principalmente o espírita, nem sempre seja muito afeto, né, à leitura dos evangelhos, né, e à leitura principalmente do Velho Testamento, né, porque nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo em toda a codificação, mas eu costumo sempre dizer que, para nós que nos interessamos pela experimentação mediúnica, né, é muito importante nós compreendermos esta base. Né? A doutrina espírita vem explicar esta base, né, a partir das obras básicas, e os autores complementares, como André Luiz, Emmanuel, Joana de Ângelo e tantos outros irmãos que nós poderíamos nominar, né, eles vêm dar um complemento que dá uma amplitude ao nosso entendimento. Então, a partir desse momento, é muito importante que a gente tenha em mente, tá, que o entendimento da mediunidade e o entendimento da obsessão passa pela compreensão dessa base, dessas obras complementares. Não há como nós entendermos, né, o que é mediunidade e o que é obsessão sem que nós passemos pelo estudo e o estudo aprofundado desse conteúdo. Porque, antes de mais nada, é oportuno nós lembrarmos que a doutrina espírita, ela tem aquele tríplice aspecto, né, da ciência, da filosofia, da religião, que nós sempre falamos nos nossos cursos e nas nossas demais atividades. Então, nosso irmão Allan Kardec, ele diz que a doutrina espírita, ela é ao mesmo tempo, né, isso palavras de Allan Kardec, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. E a gente não pode perder esse referencial. Ele fala que, como uma ciência prática, né, ela consiste, ou seja, a nossa doutrina, em estabelecermos, né, como se estabelecem as relações entre nós e os espíritos. Né? Ela compreende essa doutrina, né, que nós abraçamos, e que às vezes eu costumo dizer que ela nos adotou, ela compreende todas as consequências morais, né, dessas relações. Então, por um lado, na parte científica, nós vamos encontrar como as relações se estabelecem, mas é a parte filosófica e a parte religiosa que nós vamos encontrar as consequências morais. Isso significa o quê? Que tudo aquilo que nós fazemos tem consequências morais. Tudo que nós imaginarmos, né? E elas não se esgotam, principalmente para nós que temos essa visão de futuro e a visão de passado, né? Elas não se esgotam com a vida física. Por isso nós temos a obrigação de estudar, e quando nós falamos estudar, é estudar amplamente. Né? E esse estudar amplamente, ele não alcança apenas os nossos amigos e os nossos irmãos que estão começando agora na vivência espírita ou na vivência da mediunidade nos seus primeiros anos. Né? Esta obrigação de estudar e estudar em amplitude, ela alcança a todos nós, independente de nós termos 1 ano de espiritismo ou de nós termos 50 anos de espiritismo. Então, esta obrigação, ou melhor, estes dois assuntos, mediunidade e obsessão, né, em verdade, eles permeiam tudo o que nós fazemos em termos de nossa vivência espírita. E basta nós observarmos que, na própria codificação espírita, né, os espíritos superiores, por meio do trabalho missionário de Allan Kardec, eles cuidaram de reservar todo um livro, e aí nós estamos falando particularmente do livro dos médiuns, né, para falar exatamente sobre o quê? Médiuns e mediunidade. E dentro desse livro eles reservam todo um capítulo para falar sobre obsessão. Né? Então, isso significa o quê? Né? Significa que, por mais que a gente tenha dado uma lida, né, tenha dado uma passada de vistas, né, essa passada de vista será sempre suficiente. O estudo a que Kardec recomenda na doutrina, ou seja, na parte doutrinária, principalmente nessa parte científica, é o estudo de profundidade. Tá? Aí ele vai dizer no capítulo 14 do Livro dos Médiuns exatamente o quê? Que mediunidade nada mais é do que uma faculdade que é inerente ao homem. É isso que nós aprendemos. Né? As primeiras lições de mediunidade, né, nos nossos cursos, né, nós vamos ensinar isto. E nós vamos ensinar aquilo que nós aprendemos. Né? Então ele vai dizer, né, o nosso irmão Allan Kardec, que médiuns todos nós somos. Mais ou menos médiuns, mas todos nós somos. Né? E aí nós temos que lembrar que se no capítulo 14 ele fala isso, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele vai falar sobre o quê? Sobre a obsessão. É o capítulo que ele reservou para falar particularmente sobre isso. Né? E é de lá que nós vamos extrair o quê? Né? Aquela outra afirmativa do codificador, quando ele diz que, abre aspas, no número das dificuldades
dificuldades que a prática do Espiritismo tem, é necessário apresentar em primeiríssima, né? O primeiríssimo é por minha conta, né? Ele não fala em primeiríssima, né? Mas ele fala em colocar em primeira ordem, né, a questão da obsessão. A questão da obsessão no sentido do domínio que alguns espíritos podem alcançar sobre certas pessoas. Então, na verdade, nós estamos falando do quê? Nós somos... Primeiro, Kardec fala que todos nós somos mais ou menos médiums, e nós já descobrimos que, na condição de médiums, nós somos o quê? Influenciáveis. Né? E depois, alguns capítulos à frente, ele vai falar sobre a questão da obsessão, para falar sobre o domínio que certos espíritos podem alcançar sobre nós. Né? Então, nesse sentido, vejamos esta ilustração que nós queremos compartilhar com vocês. Ô Edson, só que a sua apresentação caiu. Você tem que pôr ela de novo. Ela vai entrar. Ok? Ok. Veja, nós falávamos sobre influência, não é isso? Isso. E a influência que aplica-se tanto no caso da mediunidade em si, quanto no caso da obsessão. É o que é comum a ambos. Mas se é comum a ambos, qual a diferença, então? A diferença é essa palavrinha, chamada domínio. Então, quando nós falamos entre eles, ou entre esses dois campos de conhecimento, esses dois fenomenológicos, é essa palavrinha chamada influência. Né? O espírito, quando se manifesta, ele se manifesta a partir desse pressuposto da influência que ele exerce sobre o médium, e o obsessor, quando influencia a sua vítima na Terra, né, ou vice-versa, ele parte também do pressuposto de uma influência que ele busca estabelecer. Só que no caso da obsessão, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do domínio que ele busca estabelecer. Esse domínio, meus amigos, né, é muito importante que a gente compreenda, né, que a partir do momento que ele se estabelece, esta influência, ela ganha um outro patamar. Né? É a partir dessas duas referências que no ensino espírita, né, que é o ensino a que nós nos propomos, o aprendizado a que nós nos propomos, né, é que nós temos a obrigação de entender e de dizer que nunca foi fácil falar sobre médiuns e falar sobre a obsessão. Estamos sempre juntos. Por quê? Porque o médium ele trabalha continuamente numa faixa muito estreita, que separa o quê? Os estados que nós chamamos estados de normalidade, ou não, ou os estados de obsessão, ou de pura mediunidade. Então, não será exagero nós dizermos que muitas das vezes, quando você conversa com um médium, né, ele não sabe fazer essa diferenciação. Onde começa uma coisa e onde termina aquela coisa, e às vezes nós já estamos entrando num campo da obsessão. Então, esse conhecimento, ou seja, esse discernimento, é algo que nós temos que perseguir durante toda a nossa vida mediúnica. E é por isso que hoje, ao tentarmos discorrer sobre essa mescla, né, médiuns e mediunidades, né, é muito importante nós compreendermos que são assuntos muito ditos, mas nem sempre tão compreendidos, quer seja um, quer seja outro. Né? De fato, são dois assuntos que merecem uma atenção particular, e nos parece que o maior motivo, a maior causa, né, da falta de compreensão em relação a esses dois assuntos está exatamente no grau de profundidade que eles demandam e no grau de profundidade que nós nos propomos a estudá-los. Né? Então, é na falta de maior profundidade de nossa parte no estudo e na observação que muitas das vezes a gente não se apercebe das incontáveis nuances que cada um desses dois campos se apresentam na nossa vida, quer seja a mediunidade, quer seja a própria obsessão. Mas isso não passou despercebido para o nosso irmão Allan Kardec. Basta nós observarmos que no Livro dos Espíritos, ele vai fazer uma provocação, né, ou seja, uma indagação aos amigos espirituais,
E ele vai indagar exatamente a respeito do quê? Do conhecimento íntimo, do conhecimento de si. Né? Ele vai perguntar, né, qual a importância do conhecimento de si. Né? E vejam que os espíritos, numa resposta tão curta, mas eles conseguem abranger praticamente esses dois campos do conhecimento que nós estamos tratando aqui. Tá? Por quê? Porque eles vão dizer que o conhecimento de si é o meio melhor, é o melhor meio nesta vida para que a gente possa melhorar, dizem eles. E ao mesmo tempo, esse conhecimento de si é o melhor meio para que a gente possa resistir ao arrastamento do mal. Ora, o melhorar é a nossa evolução. Mas essa evolução implica que a gente também levante barreiras para resistir ao arrastamento do mal. Né? Quando eles estão falando em arrastamento do mal, nessa pergunta sobre conhecimento de si, na verdade eles estão falando sobre o quê? Eles estão falando sobre a questão das chamadas das chamadas obsessões. E o interessante é que esse arrastamento, meus amigos, eles podem advir basicamente de dois aspectos, né? Mas eu vou destacar apenas dois. Vários aspectos, mas eu vou destacar apenas dois. Né? Ora, é em razão de uma falta de força, ou então, ora, é em razão de uma falta de percepção do mal. No primeiro caso, né, nós temos consciência de uma influência perversa ou negativa que se estabelece no nosso entorno. O que nos falta é força para resistir a ela. No segundo caso, é diferente. Nós não temos a percepção desse mal no nosso entorno. E isso, no campo da mediunidade, é muito mais comum do que nós imaginamos. Então, é impossível nessa Terra que a mediunidade seja exercida e que ela se levante como essa poderosa alavanca ou essa poderosa ferramenta para o nosso melhoramento individual, sem que nós nos esforcemos dia a dia no sentido de perseguir aquele tal conhecimento de si que os espíritos referiram na pergunta que o nosso irmão Allan Kardec fez a eles. Né? E, de igual modo, se isso se aplica para o nosso melhoramento, de igual modo se aplica em relação ao arrastamento do mal. Se nós não nos conhecermos, se nós médiuns não nos conhecermos, fica muito difícil nós fazermos a identificação daquilo que se acerca da nossa vida íntima e que muitas das vezes não tem nada de superior. Né? Então, é a partir, né, dessas vias, né, que a obsessão ela vai se estabelecendo, ou seja, quando nós menosprezamos ou quando nós ignoramos essa questão, que a obsessão vai se estabelecendo na nossa vida mediúnica. Então, perseguir esse conhecimento de si, ele é imprescindível para que nós possamos ter uma qualidade na nossa vivência mediúnica. Em outras palavras, nós deveríamos, né, nós temos que dizer o quê? Né? Que o que quer que nós pretendamos estudar quanto às causas, ou analisar quanto aos efeitos, quer do campo da mediunidade ou quer do campo da obsessão, passa obrigatoriamente por esse campo do conhecimento de si. Médium que não se conheça, ele não sabe onde e como começa o que seja a mediunidade na sua pureza, e tampouco ele sabe onde e como se situa na tessitura da sua própria alma aquilo que é a obsessão. Não há, na verdade, meus amigos, falta de informação. Nós temos informação de sobra a respeito desses dois assuntos. O que muitas das vezes há é uma falta de atenção nossa. Nós darmos um pouco mais de atenção para assuntos que são imprescindíveis para a nossa qualidade de vida e para a nossa qualidade da prática mediúnica. Porque, particularmente, esses dois assuntos, eles não se aplicam só à nossa vivência dentro da casa espírita, aos trabalhos que nós desenvolvemos dentro da casa espírita. Eles se aplicam principalmente e muito mais naquilo que nós fazemos fora da casa espírita. E aí nós vamos lembrar aquela assertiva de Kardec, quando ele fala que todos nós somos mais ou menos médiuns. Então a gente não é médium
não se torna médium, não se coloca como médium, quando a gente entra na casa espírita, bate o nosso cartão de ponto e começa a nossa atividade laboral dentro da casa espírita. Lá é uma parte da nossa função mediúnica. Nós somos muito mais médiums no nosso dia a dia do que nós imaginamos. Então, o que falta, na verdade, é estudo. O que falta, na verdade, é o autoestudo. Né? Uma coisa é a gente estudar para fora, outra coisa é nós promovermos esse autoestudo. O que falta é a análise das coisas. O que falta é essa autoanálise. E estudar-se e autoanalisar-se é sempre difícil, por quê? Pelo simples fato que isso implica que a gente precisa sair da nossa zona de conforto. Quando a gente não se permite sair da nossa zona de conforto para identificar no nosso eu as nossas reais necessidades de espíritos eternos que somos, quase sempre a gente limita o nosso olhar apenas à nossa realidade de presente. Então, na falta dessas duas questões essenciais, do autoestudo e da autoanálise, é que se sobrevêm os grandes equívocos na observação dos efeitos e a incompreensão das causas. É aí, e em função disso, ou seja, se a gente não consegue compreender, né, se a gente se equivoca na análise das causas, né, e se a gente não consegue compreender, né, os fenômenos, ou seja, os efeitos, na sua natureza principalmente, é muito fácil nós confundirmos fenômenos que são próprios de pura mediunidade com fenômenos que são próprios de pura obsessão. E é interessante que, quando você, por vezes, conversa com os médiuns, né, e nós mesmos, vamos falar conversando conosco mesmo, né, se nós perguntarmos assim, você se sente vítima de algum processo obsessivo? Né, quase sempre as pessoas dizem que não. E realmente, a gente acaba tomando como nosso tudo aquilo que não é nosso. O que é isso? É o que nós estamos dizendo. É quando nós começamos a confundir, né, efeitos de pura mediunidade com efeitos de pura obsessão. Ou, se vocês preferirem, podemos dizer também, né, efeitos o quê? Transtornos de um e transtornos de outro. Porque a mediunidade tem transtornos próprios da nossa vida na Terra e a obsessão tem transtornos próprios da nossa vida na Terra. Mas, para falar disso, né, nós poderíamos ilustrar lembrando aquela passagem do Evangelho de Jesus, né, que nós vamos encontrar no Evangelho de Mateus, onde Jesus, né, é aquela passagem onde Jesus cura o jovem possesso. Né? O jovem que havia sido levado para os apóstolos não conseguiram curar aquele jovem, e o pai leva para Jesus, e Jesus fala, trazei-mo cá, e Jesus cura o jovem. Os apóstolos não entenderam por que eles não tinham conseguido promover aquela cura, né? E vão perguntar para Jesus qual tinha sido o problema. Né? E aí Jesus esclarece a eles, né? Dizendo que, olha, com essa casta de espíritos, somente jejum e oração. Jesus lembra a eles essa questão da fé e fala que com aquela casta de espíritos, somente jejum e oração. Quando Jesus fala em relação a essa casta de espírito, ele estava falando de quem? Ele estava falando das obsessões. Então é importante que nós lembremos, né? E por isso nós fizemos a citação há pouco, que o Evangelho é um rico laboratório das mais variadas, né, experimentações mediúnicas na Terra, mas ele também é um rico laboratório das mais variadas experimentações no campo da obsessão. Então, o que nós poderemos nos perguntar é, se todos nós somos mais ou menos médios, como Kardec nos ensinou, e se a obsessão é a maior dificuldade que nós poderemos encontrar na prática do Espiritismo, então isso significa o quê? Significa que todos nós somos influenciáveis e passíveis da obsessão? É exatamente isso. Então, se nós estamos começando a nossa vivência na mediunidade, lá no primeiro ano do curso, né, na parte introdutória do nosso aprendizado, ou se nós já temos 50 anos de prática na mediunidade, nós não podemos esquecer isso. Todos nós somos médios porque somos influenciáveis. Mas todos nós, nesse grau de influenciação que cada um tem, né, em maior grau ou menor grau, todos nós somos passíveis da obsessão.
Então, nós temos que responder que é exatamente isso que nós não podemos nos esquecer. Né? Aliás, foram os próprios espíritos que, quando indagados por Allan Kardec, eles também vão falar isso. Né? Quando Kardec pergunta, os espíritos interferem nos atos de nossa vida, ou seja, nos nossos pensamentos e nos nossos atos? E os amigos espirituais respondem, muito mais do que pensais. Com bastante frequência, eles vos dirigem até os passos. Vejam que eles não falaram que quem dirigia eram os superiores e também não falavam que quem dirigia eram os superiores. Mas a gente interpreta, ou seja, né, não importa se um ou outro, o que importa é que eles estão dizendo que nós estamos dentro de um processo de influenciação na Terra muito mais amplo do que nós imaginamos. Então, é importantíssimo que a gente tenha em mente, né, que a partir do momento que nós passamos a vivenciar a mediunidade, nós estamos sujeitos a esses processos da obsessão. Isso nós gostaríamos de ilustrar com essa apresentação. Não sei se está aparecendo aí para você já. Está aparecendo, sim. Está, né? Então tá bom. A obsessão, nós vamos aprender com o nosso irmão Kardec, né? Ele vai falar lá dos três graus, né, de obsessão. Ele vai falar da obsessão simples, aquela que, via de regra, se instala a partir do quê? Né? Dos pensamentos, né? Do campo do pensamento. Né? Muito fácil de se instalar na vida de todos nós. Né? Ele vai falar sobre a fascinação, que já é um grau mais complexo, por quê? Porque a partir, quase sempre, é aquele processo que se instala a partir dos sentimentos. Né? É aquele campo em que nós, com muita facilidade, nós invertemos o nosso sentir. Né? Nós invertemos o sentir da verdade ao sentir da mentira. A fascinada, né, é um processo mais complexo, por quê? Porque, via de regra, ela não se reconhece, entendeu? Dentro de um processo de obsessão. E Kardec vai lembrar a sua chamada, né, sobre essa terminologia, tá? Exatamente para que não se o espírito entre no corpo de outrem, né? Que na decorrente do grau de influenciação, né? Ou seja, o domínio que aquele espírito consegue alcançar sobre aquela pessoa. Então, o que nós queremos? Pelo simples fato de que, né, quando nós falamos em obsessão, é forçoso, ou seja, não será absolutamente nenhum exagero, né? Nós, a partir do reconhecimento que nós somos muito mais médiuns fora da casa espírita do que dentro da casa espírita, nós compreendermos que os grandes processos obsessivos se instalam a partir da nossa vivência no nosso dia a dia. Então, não adianta todas as barreiras que nós pretendemos levantar em termos de comportamento, de sentimentos nobres, dentro da casa espírita, pela santidade que às vezes, né, a gente sente, né, de todo aquele ambiente, se nós não tivermos a mesma preocupação fora da casa espírita. Porque é fora da casa espírita que os grandes processos eles acabam se estabelecendo. Né? Então, ocorre que, comumente, nós costumamos achar, ou nós costumamos firmar, né, a parte prática da mediunidade apenas a partir daquilo que nós fazemos dentro da casa espírita. Mas, na verdade, né, nós somos muito mais médiuns fora da casa espírita do que dentro da casa espírita. Né? Nós somos médiuns em qualquer lugar, somos médiuns em qualquer condição e em qualquer circunstância. Somos tão influenciáveis quanto também estamos influenciando. A faculdade mediúnica, né, é essa que se estabelece a partir dessa influenciação recíproca entre os espíritos e nós, mas também é aquela faculdade que se estabelece de nós para conosco mesmo. Né? Digamos assim, dentro desse campo de reciprocidade,
né? São exatamente todos nós, na medida daquilo que nós comunicamos em termos dos pensamentos, e médiuns somos todos nós, a partir de tudo aquilo que nós comungamos a partir dos nossos sentimentos. Ora, nós estamos falando do que a gente comunica a partir do que a gente pensa e daquilo que a gente comunga a partir daquilo que a gente sente. Estamos falando de mediunidade. Agora, a grande pergunta é, isso se aplica também no campo da obsessão? Rigorosamente se aplica a mesma coisa. Ou seja, se estabelece no processo obsessivo a mesma coisa que se estabelece, ou seja, parte dos mesmos referenciais. E o referencial que nós estamos citando aqui é o referencial do quê? O que nós comunicamos e o que nós comungamos a partir da sintonia que se estabelece. Essa sintonia que quase sempre a gente não sabe explicar muito bem o que ela seja, né? Então, o nosso irmão André Luiz, ele vai ilustrar para nós, né, no livro Mecanismos da Mediunidade, por exemplo, né, que essa questão da sintonia, se nós pegarmos aí essa ilustração que nós estamos colocando, tá? Então nós temos aí, ó, uma frequência de AM, uma frequência de FM. Eu posso ter o mesmo transmissor e posso ter o mesmo receptor, mas as frequências serão sempre diferentes. Então, quando a gente fala em termos da influência de um espírito obsessor e da influência de um espírito amigo, nós estamos dizendo o quê? Que as frequências são diferentes. E isso é muito importante, porque às vezes, se nós não temos essa compreensão, a gente espera da mediunidade aquilo que ela não dará. Exemplo, né? Eu sou um médium e eu quero, né, servir de instrumento para os mentores, para os benfeitores. Mas, na minha vida, no meu cotidiano, nós não conseguimos firmar uma frequência à altura desses irmãos. É aí que nós dizemos que não há milagres, né? Se nós não preparamos esse campo dos sentimentos e do campo dos pensamentos, nós não conseguimos a conexão com esses amigos espirituais que nos são superiores. E a recíproca é verdadeira, tá? Às vezes nós estamos frente a processos obsessivos, nós médiuns, e quando nós dizemos nós médiuns, todo processo obsessivo em nós médiuns, ele sempre será mais intenso. E aí o que acontece? Nós queremos nos livrar daquele irmão obsessor, que a gente até reconhece, né, a sua influência, mas nós não fazemos as mudanças necessárias que nos tire da frequência daqueles irmãos. Ou seja, nós mantemos-nos sintonizados com eles a partir daquilo que nós fazemos, a partir daquilo que nós falamos e a partir daquilo que nós sentimos. Então, não adianta nós pretendermos nos desconectar de certos irmãos obsessores, principalmente nós médiuns, se nós nos mantivermos sintonizados com eles, a partir daquilo que nós falamos, a partir daquilo que nós fazemos e a partir daquilo que nós sentimos. Em outras palavras, não existe desobsessão a partir simplesmente de passe, água fluidificada e atendimento nas reuniões mediúnicas. A desobsessão não se processa a partir disso, né? Nós não nos desconectamos desses irmãos simplesmente a partir dessas ferramentas. Todo o processo de desobsessão ou de descontinuidade no processo de obsessão estabelece-se a partir da sintonia entre nós e eles. E quando nós dizemos entre nós e eles, nós estamos falando entre nós encarnados e eles desencarnados, ou mesmo entre nós encarnados e eles desencarnados, mas nós na condição de obsessores, né? Às vezes, quando a gente fala isso, as pessoas se assustam, mas a grande verdade é essa. Muitas das vezes, o obsessor não é o desencarnado. Muitas das vezes, o obsessor somos nós mesmos. Nós que estamos obsidiando aqueles, sejam familiares ou não, né, que se encontram do outro lado da vida. E isso é uma coisa que a gente
convive dia a dia, né, das comunicações mediúnicas, das reuniões mediúnicas, quando incontáveis vezes os espíritos não têm o menor pudor em dizer, né, que só estão ali porque nós os chamamos. Aí quando você fala isso para as pessoas dizem assim, não, eu não chamo ninguém. Não, gente, a gente chama sim. A gente chama por aquilo que a gente faz, a gente chama pelos sentimentos que a gente agasalha e a gente chama por aquilo que a gente fala. É desta forma que nós chamamos os espíritos para junto de nós e eles se estabelecem prazerosamente na nossa companhia. Então, quando nós falamos em termos, né, de conexão ou de sintonia no campo das obsessões, nós temos que acompanhar esse referencial, que vejam, não é algo que nós estamos falando de novo. Aliás, nada que nós estamos falando aqui é novo. Tudo isso já começa lá com o trabalho do nosso irmão Allan Kardec. Então, é muito importante que a gente entenda que a sintonia e frequência é a base de tudo aquilo que acontece exatamente aonde? No campo da mediunidade, mas também no campo da chamada obsessão. Então, a gente não se desliga se nós não tivermos, né, se nós não fizermos esse trabalho, que é o trabalho de descontinuidade, de reforma. Né? É daí que nós vamos encontrar, né, o nosso irmão André Luiz, né, quer no livro Nos Domínios da Mediunidade, ou nos livros Mecanismos da Mediunidade, né, então nós vamos encontrar uma referência onde ele vai dizer o quê? Que no mundo em que nós vivemos mergulhados num campo de quê? De ondas, de frequências. Né? Então, essas palavrinhas são mágicas, quando a gente fala, né? Mágicas no bom sentido, né? Quando a gente fala a respeito de mediunidade e obsessão. Ou seja, não tem como falar desses dois assuntos sem você falar em energia, vibração, frequência, ondas e sintonia. Energia, vibração, frequência, ondas e sintonia. Aplica-se no exercício da mediunidade, na mais pura mediunidade que nós possamos imaginar, e aplica-se no campo das obsessões. Então, quando a gente fala em médiuns obsidiados, nós estamos falando exatamente do processo que estabelece de forma intensa a partir do quê? Do tipo de energia que nós passamos a gerar e assimilar nas vibrações que se estabelecem no nosso entorno, nas frequências, nas ondas e nas sintonias. Então, esta questão aqui, ela é fundamental para que a gente compreenda que isso tanto se aplica no campo do que nós pensamos, ou seja, no campo do nosso pensamento, quanto se aplica também no campo dos nossos sentimentos. As mesmas energias, as mesmas vibrações, as mesmas frequências, as mesmas ondas, as mesmas sintonias, aplicam-se nesses dois campos da vivência humana. No campo do nosso pensar e no campo também do nosso sentir. Isso é relevante, por quê? Porque a partir de então, a gente passa a entender, né, que não há milagres, quer num sentido ou quer no outro. Né? Isso ocorre comumente pela falta de pouco estudo de nossa parte, ou pela falta desse pouco trabalho que nós fazemos no sentido daquele autoconhecimento. Né? Então, sempre que nós nos lançamos ao estudo da obsessão, nós vamos identificar a influência que se estabelece, de igual maneira, no campo da mediunidade, onde também na obsessão nós estamos comunicando pensamentos, estamos comungando sentimentos, né? Com a única diferença que quando nós falamos em obsessão, nós estamos falando no domínio que aquele espírito tenta empreender e muitas das vezes ele consegue empreender sobre os nossos pensamentos, a nossa vontade e a nossa ação. Não existe obsessão por casualidade. É muito importante nós compreendermos isso, né? Não existe obsessão por acidente. Em todo o processo obsessivo que se estabelece na nossa vida mediúnica, não nos enganemos. De alguma forma, nós estamos sendo parceiros nesta conexão. Então, diferentemente do que às vezes a gente diz e às vezes as pessoas pensam, o obsessor, ele não
alcança um domínio sobre a nossa vida pela força que ele tenha enquanto espírito. Não é isso que acontece. Esse domínio é tão maior quanto as aberturas que nós oferecemos da nossa vida mediúnica. E aí é importante nós compreendermos, né, por que a doutrina espírita se levanta como algo absolutamente inovador no campo, nesse campo do conhecimento. Porque até então, sempre se soube e sempre se cogitou da influência dos espíritos na nossa vida. Mas foi a partir do trabalho na doutrina espírita que nós identificamos as melhores ações profiláticas para que o processo da obsessão não se estabelecesse na nossa vida, ou para que ele não se estabeleça na nossa vida. Então, nós poderíamos dizer, né, que a partir do momento que a gente se encontra como médium e que a gente se coloca como médium nesta terra, nós estamos sempre caminhando num caminho absolutamente estreito, em que, se não houver uma vigilância de nossa parte, com muita facilidade a gente pende para os processos obsessivos. Podem ser sutis, e quase sempre começam de forma sutis, de forma muito sutil, mas não nos enganemos. Não existe espírito obsessor bonzinho. Todo espírito obsessor, ele tem algum interesse. E é importante que nós reconheçamos isso. A doutrina espírita, quando ela se apresenta para a humanidade, né, ela vem apresentar as melhores e as mais seguras ações profiláticas para que nós, diante de processos já instalados, é a profilaxia que a doutrina espírita nos apresenta, ou diante de processos possivelmente a serem instalados, ela vai apresentar as medidas preventivas. Então, nós temos, na doutrina espírita, as ações de prevenção e nós temos as ações profiláticas. Agora, nós precisamos estudar. E quando nós começamos a estudar, a gente começa a descobrir que a melhor ação diante dos processos obsessivos é a prevenção. Porque a obsessão nada mais é do que uma doença. Só que ela é uma doença da alma. Então vamos pegar por analogia as doenças da terra. É mais fácil nós tratarmos da doença quando ela está em vias de instalar ou quando ela já se instalou. É óbvio, é mais fácil nós tratarmos aquilo que ou está em vias ou nem se cogita que se instale. É aí que nós temos que cuidar de uma boa alimentação, né, de exercícios físicos, né, cuidar da nossa parte mental, ou seja, tudo isso que nós sabemos, né, que vai cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. No campo das obsessões, meus amigos, ou no campo das doenças da alma, não é diferente. É muito mais fácil nós prevenirmos a sua instalação do que depois nós termos que reprimir a sua instalação. É mais fácil você prevenir do que você ter depois que reprimir. Porque quando nós falamos em reprimir, a gente já parte do pressuposto do quê? De um processo instalado. E não é instalado na nossa casa. Nós estamos falando de um processo instalado na nossa alma. E aí, às vezes, está o grande equívoco que se apresenta com muitas pessoas, né? No sentido de acreditar, né? Ou melhor, que buscam a casa espírita no sentido de quê? No sentido de que a casa espírita, através dos seus trabalhos, possa retirar aquele espírito obsessor que ele sabe que está na casa dele. Porque na cabeça dele, ele acredita o quê? Que se aquele espírito for retirado da casa dele, todos os seus problemas estão resolvidos. Mas, na verdade,
Não é nada disso que acontece, né? Porque o espírito não está instalado na casa dele. O espírito obsessor está instalado na alma dele. Por isso dizemos que a obsessão é uma doença da alma. E quando nós falamos em médiuns obsidiados, o problema é ainda maior. Por quê? Porque quase sempre o médium, vitimado por uma obsessão, dando-se conta disso ou não se dando conta disso, muitas vezes, aonde primeiro você vai sentir os impactos é exatamente no campo das suas comunicações. É nas suas comunicações que você vai encontrar o primeiro resultado das obsessões instaladas na vida mediúnica. Quer nós tenhamos consciência disso ou não, entendeu? É nas comunicações do médium que você vai sentir os mais graves resultados. E por que os mais graves resultados? Porque imaginemos um médium vitimado por um processo de obsessão, seja uma fascinação ou não, ou uma subjugação moral, né? E ele continua no trabalho contínuo, sem se dar conta do que está acontecendo, muitas vezes, grandes desvios doutrinários surgem a partir do que sai pela boca daquele médium, ou que sai pela escrita daquele médium, obsidiado sem se dar conta do que está acontecendo. É assim que nobres programas espirituais edificados na vida, no mundo espiritual, são descaracterizados na Terra. Trabalhos extremamente auspiciosos, mas que quando aqui na Terra acabam sendo abalados por médiuns vitimados por processos obsessivos. Então é importante que nós estejamos sempre vigilantes. E quando nós falamos das ações de prevenção, meus amigos, as ações de prevenção são aquelas que nós já conhecemos. É através do conhecimento íntimo, que nós falamos há pouco. É através daquele tal orai e vigiai, que hoje em dia a gente costuma falar vigiai e orai, porque não adianta orar sem vigiar. Porque quanto mais a gente ora e não vigia, mais a gente vai ter necessidade de orar, porque a gente não consegue conter aquele arrastamento para o mal que os espíritos já diziam para Allan Kardec. Então, quando a gente fala em termos, né, da obsessão na vida do médium, talvez esse seja um dos mais graves problemas que nós temos na prática mediúnica. Vejamos, meus irmãos, né, que o cristianismo nasce puro na vivência, em toda a obra, em todo o legado de Jesus. Mas nós não precisamos de muitos anos, ou melhor, de muitos séculos, para que aquele cristianismo puro já houvesse sido abalado pelas influências. E eu pergunto, influências de qual natureza? Influência de médiuns na Terra obsidiados. Então, quando nós falamos em mediunidade, nós falamos em obsessão e falamos em médiuns obsidiados, né, é muito importante que sejamos nós vigilantes por nós mesmos, mas nós também precisamos ter a coragem para que, diante de processos já instalados na nossa casa ou na nossa vida, nós temos que parar, analisar, refletir e recomeçar. E é aí que surge o grande problema. Porque se o médium não reconhece o processo da obsessão, ele não aceita a orientação. Então, nós costumamos sempre dizer que aquela medida da humildade, a humildade que permite que o médium ele submeta as suas comunicações ao crivo da razão, da lógica, ao confronto doutrinário. Essa humildade é que permite que o médium ele esteja sempre aberto para oferecer a irmãos de trabalho mais experimentados na vivência mediúnica, oferecer a estes irmãos
que analisem as suas comunicações. E isto é imprescindível. Mas muitas das vezes isso não acontece. Nós temos restrições de pedir para que um companheiro, que um amigo, que uma amiga diga para nós o que ele achou daquela comunicação, daquela mensagem que ele recebeu. E por que isso acontece? Às vezes por um excesso de credulidade nossa. E quando eu digo excesso de credulidade, é no sentido de que basta um nome bonito, um nome de um mentor, um nome referenciado na Terra, para que a gente já se desarme, no sentido de pegar aquela comunicação e analisar aquela comunicação. Não importa por quem ela esteja subscrita, ou o nome que a subscreva, é imprescindível que nós tenhamos esta abertura. Mas essa abertura só ocorrerá a partir do momento em que nós nos revestimos da capa da humildade para oferecer a outro a oportunidade de serem vigilantes daquilo, ou melhor, da nossa produção mediúnica. E esse ensino tem que começar exatamente onde? Esse ensino tem que começar exatamente a partir da nossa escola mediúnica, da nossa vivência mediúnica. Então, médium que não se conheça, ele não sabe o referencial de onde começa o que realmente é mediunidade e onde começa o que nada mais é do que puro processo obsessivo instalado na sua vida. E é por isso que, com toda razão, o nosso irmão Allan Kardec, lá atrás, já dizia que a obsessão é o mais grave dos obstáculos, dos escolhos que nós poderemos encontrar na nossa vivência mediúnica nessa terra. Meus amigos, pelo cronômetro aqui, eu acho que são 9 horas, né? Nós ainda tínhamos mais para falar, mas eu acho que o importante também é deixar que vocês possam se manifestar através das perguntas e a gente tentar responder alguma coisa. Eliana, você vai passar para o Edson as perguntas? Sim, eu vou falando as perguntas. Deixa eu ver aqui. Tem a pergunta da Branca. A Branca quer saber, com relação, dentro da temática da obsessão e dos médiuns obsidiados, com relação à questão hoje da pandemia, ou seja, essa questão do desencarne de muitas pessoas e do descaso, do comportamento das pessoas com relação à doença. Tá. Olha, eu diria que são coisas que, de uma certa forma, até que diferentes, né? Mas quando nós falamos, eu acho que o maior problema que nós estamos nos vendo hoje, no campo da pandemia, tá? É que pelo fato de nós não estarmos dentro daquele ciclo regular dos trabalhos mediúnicos na casa espírita, muitas vezes nós temos encontrado médiuns, digamos assim, desarmados, na vigilância necessária em relação àquilo que está acontecendo no seu entorno. Tá? Quando nós falamos sobre os maiores problemas no campo da pandemia, eu diria que, ao nosso ver, né, o fato de nós não estarmos trabalhando de forma regular, né, e essa desatenção com relação à vigilância é que oferece para que os espíritos que se acercam de nós, e muitos deles com interesses menos nobres, né, encontrem um campo farto para nos influenciar de variada forma. Então, o maior problema da pandemia não é o fato de nós não estarmos trabalhando na casa espírita. O maior problema é essa falta de vigilância com o que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Porque não foi Allan Kardec quem nos disse que todos nós somos médiuns, independente de qualquer coisa? Então, se nós somos médiuns, né,
E se nós nos reconhecemos de tal forma, dessa forma, gente, com pandemia ou sem pandemia, nós continuaremos sentindo os efeitos da mediunidade na nossa vida. Agora, quando a gente não vigia, o que acaba acontecendo é que a gente se conecta com irmãos menos nobres e muitas das vezes acabam sugerindo a nós medidas que podem trazer para a nossa vida, né, situações que não são as mais recomendáveis. Mas eu diria que a maior preocupação dos espíritos obsessores, tá, não é com relação às indisposições que possam abalar a nossa vida física, as questões de saúde orgânica. Eles estão muito mais preocupados com aquilo que podem alcançar da nossa saúde espiritual, o domínio que pode alcançar nesse sentido. Eu não sei se ficou claro. Branca, depois você responde aqui no chat, por favor, tá bom? O Cláudio está perguntando se os encarnados podem ser obsessores de outros encarnados. Com muita certeza. Isso, aliás, é o que tem muito mais do que nós imaginamos. Né? Porque, gente, qual é a diferença do espírito obsessor desencarnado para nós que estamos na carne? Única e exclusivamente o corpo físico. Mas a obsessão não se dá pela contingência deles não terem um corpo físico. A obsessão se dá pelos atributos que são próprios do espírito. E esses atributos indiferem de nós estarmos na carne ou estarmos fora da carne. É nesse sentido que nós dizíamos que nós tanto encontraremos obsessores da vida espiritual em relação a nós no corpo físico, obsessores de nós do corpo físico obsidiando a desencarnados e obsessores de encarnados para encarnados. A Silma está perguntando quais as principais manifestações físicas que o médium sente quando está no processo de obsessão. É manifestação física, não? Entendeu? Eu costumo dizer que os mais graves processos obsessivos não deixam essa impressão física. Quando esses processos, vamos dizer assim, o principal pressuposto do obsessor, sabe qual que é? É ele não ser notado. Ele não tem interesse de ser notado. Porque ele quer continuar exercendo sobre nós o domínio das nossas ações e dos nossos pensamentos sem ser percebido. Agora, quando nós falamos em processos obsessivos ligados ao nosso passado, em que de lá nós atraímos determinados irmãos que querem se vingar, ou seja, aí é o processo da vingança, do ódio, e aí, nesse caso, o que esses irmãos querem impor a nós, via de regra, é o mesmo sofrimento que eles passaram. Nesses casos de obsessão, tá, a pessoa pode sentir dores, pode sentir todos os sintomas próprios de falsas doenças, que não existem, mas você vai sentir os efeitos dessas falsas doenças. Né? E por que eles trabalham esse campo da falsa doença? Porque a falsa doença, muitas vezes, levam à automedicação, levam a tratamentos por questões físicas que, na verdade, são espirituais, e, às vezes, tentando corrigir uma coisa, você vai desandar outra. É o ditado popular que a gente fala. A gente veste um santo e desveste outro. Então, o médium, quando você fala em termos de questão física, entendeu? Ele pode sentir dores por questões que não existem. Ele pode sentir indisposições por questões que não existem. Ele pode sentir toda forma, né, de dissabor orgânico
que, na verdade, são meramente uma provocação desses espíritos, né, que se acercam de nós, né, e que querem que a gente acredite que nós estamos doentes, quando, na verdade, não estamos, mas isso demanda um processo de investigação, né, de nossa parte, para que a gente possa separar uma coisa da outra. E um dos mecanismos que esses espíritos obsessores muito comumente utilizam para a instalação de doenças é através do campo, ou seja, da aplicação de fluidos e de energias. É através, né, do nosso desdobro noturno, quando nós, né, no nosso repouso, nos desprendemos do corpo físico, e eles, com muita habilidade, acabam, por vezes, nos atraindo para regiões do mundo espiritual, onde, quando nós adentramos a esses locais do mundo espiritual, nós nos vemos impregnados, né, por determinados fluidos, que, quando a gente volta para o corpo físico, voltam conosco impregnados no nosso corpo perispiritual. E esses fluidos impregnados no nosso corpo perispiritual, eles vão sendo drenados para o corpo físico e, com o tempo, eles podem se transformar realmente em processos orgânicos. A Patrícia pergunta quais os sinais mais comuns da obsessão. Os sinais mais comuns da obsessão. Sinais próprios ligados a processos de depressão, o desinteresse pela vida, a apatia, a vontade de se afastar de pessoas que até ontem eram seus melhores amigos e, muitas das vezes, sem que você se aperceba, de repente você já começa, né, a ver coisas e a sentir coisas em relação àquela pessoa que não existiam. A exagerada credulidade no campo das comunicações que você recebe, que você não aceita a contestação ou a confrontação do que foi dito pelo Espírito através da sua boca, ou que ele enviou através da sua escrita, né? Ou seja, tudo aquilo que, por vezes, falseia a verdade. Então, tanto pode ser no campo, né, físico, como no campo do pensamento e dos sentimentos. Mas, via de regra, né, os processos obsessivos, eles vão se instalando a partir desses referenciais. Apatia, né, cansaço, desânimo, né, o desinteresse pelo estudo, o desinteresse pelas pessoas, a vontade de um auto-isolamento, né, sintomas que muito facilmente se confundem com processos obsessivos, né, ou melhor, com processos depressivos, né? Outras vezes se confundem com processos ansiolíticos, mas cuja causa não é um espiritual de fora, é um espiritual, como eu costumo dizer, de dentro, ou seja, de nós mesmos. É por isso que a gente fala que a análise da obsessão, né, ela é sempre mais fácil, e nós devemos sempre recorrer ao concurso de outros amigos para nos ajudar nesta autoanálise. Porque é sempre mais difícil nós olharmos e enxergarmos em nós situações que, por vezes, nós não queremos ver. E que esses espíritos também não querem que a gente veja. Então, é aí que entra a importância do atendimento fraterno, né? De nós estarmos abertos para a compreensão de que o atendimento fraterno não é só para o público de fora da casa espírita. É para nós também, que muitas das vezes precisamos de uma palavra amiga, de uma palavra de orientação, para nos ajudar a enxergar em nós ou no nosso entorno aquilo que muitas das vezes a gente ou não está vendo ou não quer ver. O Rafael pergunta se baixamos nossa frequência por um motivo específico, desemprego, batida de carro, assalto, perda de um ente querido, coisas que acontecem na vida de muitos, como baixamos a frequência por esses acontecimentos, atraímos obsessores? Atraímos com muita facilidade. A diferença é que,
Uma coisa é você ter uma baixa no campo da nossa frequência, né? Por situações circunstanciais, por situações pontuais. Outra coisa é quando essa situação pontual, essa situação circunstancial, ela se prolonga no tempo e no espaço. É o prolongar no tempo e do espaço que enseja para esses espíritos a melhor condição de se instalarem na nossa vida. A obsessão não se instala por questões circunstanciais. A obsessão se instala por situações regulares. Os espíritos obsessores, eu costumo dizer, eles gostam de regularidade, seja, nossa. Aquilo que a gente faz sempre do mesmo jeito, aquilo que a gente faz sempre da mesma forma, os pensamentos que a gente agasalha sempre da mesma natureza. Então, o fato de nós termos momentos de baixa por um desemprego, momentos de baixa por a perda de um ente querido, momentos de baixa, às vezes, por um conflito doméstico que pode ter ocorrido, isso não é a razão, né? Não é o determinante para a instalação da obsessão. O determinante para a instalação da obsessão é quando nós permitimos que esse estado se prolongue da nossa vida. Aí nós estamos abrindo as frestas a partir do qual esses espíritos prazerosamente se aproveitam de nós. Porque uma característica dos espíritos obsessores é exatamente a paciência. A paciência em nos observar, a paciência em nos analisar, para que eles possam identificar em nós onde nós temos os pontos fracos. Porque nenhum espírito obsessor atua sobre o que nós temos de força. Eles não atuam sobre as nossas virtudes. Eles atuam sobre as nossas fragilidades. E como muitas vezes esses obsessores são espíritos que nos conhecem até mesmo do nosso passado reencarnatório, eles identificam em nós até mesmo aquilo que nem se apresentou na nossa vida. E aí, o trabalho desses espíritos é acionar o interruptor daquela fragilidade do nosso passado. Eu costumo dar sempre o exemplo em relação aos vícios em geral. Mas vamos pegar a questão do álcool. Às vezes, nós estamos ali com a nossa criança, o nosso filho, ainda pequenino, ele já traz do passado comprometimentos na área do álcool. E nós, sem termos o conhecimento disso, nós pais acabamos estimulando o uso do álcool por aquela criança, sem nos darmos conta de que nós estamos com o dedo no interruptor. E o obsessor sabe disso. Então, o que o obsessor quer? O obsessor, por vezes, ele tem aquela criança como alvo, mas ele utiliza o pai, a mãe, o responsável, para apertar aquele interruptor, estimulando na criança algo que eles sabem que ela já traz por grave fragilidade do seu passado encarnatório. Então, todo obsessor, ele é extremamente paciente, extremamente observador para identificar em nós aquilo que nós temos por fragilidade. Os mais graves processos, as organizações no mundo espiritual que melhor atuam no campo das obsessões, e quando eu estou falando em processos organizacionais para a instalação de obsessões na Terra. Eles trabalham por especialidade. Então, nós vamos encontrar, dentro daquela organização, os irmãos que são preparados para fazerem os processos de observação.
Nós vamos encontrar os irmãos que são preparados para fazerem os processos de análise das informações coletadas. Nós vamos encontrar os irmãos que são preparados para aplicar as suas estratégias no sentido de explorar ao máximo aquilo que aquela pessoa tem de fragilidade no seu campo moral. Aí o Rafael complementa dizendo se, no caso da resposta positiva, se para se livrar do obsessor só elevando a frequência ou é necessário apoio da casa espírita? Eu diria que as duas coisas, elas são importantes. Mas a essencial é a nossa mudança. Casa espírita não faz milagre. O grande equívoco que nós temos, muitas das vezes, nos trabalhos de desobsessão, é nós acreditarmos ingenuamente que só o passe, água fluidificada, atendimento fraterno e reunião mediúnica vai tirar o obsessor da vida das outras pessoas. Porque, na verdade, por que aquele espírito está com aquela pessoa? Porque ele está ligado a ela. Então, se a pessoa do lado de cá não se desconectar dela, e como é que essa pessoa se desconecta? Ela se desconecta através de uma mudança de pensamento. Ela se desconecta a partir de uma mudança de sentimentos. Ela se desconecta a partir de uma mudança no campo do seu sentir. Ela se desconecta a partir dos seus hábitos, suas condutas. Então, se aquela pessoa quer se desvencilhar daquele espírito, mas ela não se predispõe a essas mudanças, meus amigos, não tem milagre. O espírito obsessor vai continuar conectado a ela. E se esse irmão na Terra for médium, todo o processo obsessivo dos médiums é sempre mais difícil. Então, a casa espírita ajuda com as ferramentas. Mas nós temos que lembrar que quando a gente fala na ajuda da casa espírita, nós estamos falando na ajuda dos benfeitores espirituais, não é isso? É, né? Sim. Porque nós não estamos falando do aspecto físico da casa. Nós estamos falando do auxílio que é dos benfeitores espirituais. E se ele é benfeitor espiritual, se ele é espírito superior, eles não invadem uma coisinha chamada livre-arbítrio. Então, na medida que os espíritos superiores identificam que o nosso livre-arbítrio pende e prende-nos naquilo que nós não queremos mudar, eles não são impositivos no sentido de forçar uma mudança que a gente não quer fazer. Então, é quando nós dizemos que muitas das vezes a gente fala que quer, mas na verdade o nosso querer não vai além, ou melhor, né? A nossa oração, ela não vai além do que o teto da casa espírita. É a falta de fé, né? Então a gente reconhece que precisa, mas não encontra forças em nós, né, para fazer as mudanças necessárias. Então, os espíritos superiores, os espíritos benfeitores, eles respeitam a nossa condição, as escolhas que nós fazemos, e se a gente diz que quer, mas se os nossos atos depõem em contrário ao que a gente fala, eles respeitam as escolhas que nós fazemos e permitem que a própria vida cuide de trazer as lições, né, que a casa espírita não está conseguindo semear em nós. Acho que aqui é o Edson deve ter entrado com um e-mail de alguém da família. De que forma podemos perceber se uma casa espírita, na totalidade de seus médiuns, está sofrendo obsessão? O referencial é aquilo que está na codificação espírita. Por isso que nós dizíamos, né,
que Allan Kardec, com todo o trabalho da codificação e com a orientação, né, que os espíritos superiores, né, porque a gente fala do trabalho missionário de Allan Kardec, mas, na verdade, a codificação, né, Kardec foi o codificador, né, o trabalho, realmente, foram dos espíritos superiores. E eles foram absolutamente seguros em deixar todos os marcos que delimitam o bom trabalho, a boa casa espírita e o bom médium. Então, se nós temos dúvida, ou se nós queremos, né, tirar essas dúvidas, né, vejamos se aquilo que está sendo feito na casa espírita, se aquilo que está sendo pregado na casa espírita, se os trabalhos da casa espírita, e aí nós estamos falando dos trabalhos mediúnicos da casa espírita, se eles respeitam os padrões, vamos chamar desta forma, que estão na codificação espírita, de como é uma reunião, como deve ser formado um grupo mediúnico, qual o comportamento que se espera daquele grupo mediúnico, como nós devemos tratar, né, os comunicados dos espíritos, né? Eu abro uma aspas aqui para frisar exatamente essa questão dos comunicados, porque esse é o maior problema que nós temos, né? Por quê? Porque você está numa reunião mediúnica, porque você recebe um texto dizendo que é de um mentor, que é de Bezerra de Menezes, né, que é de Nossa Senhora. Ninguém se preocupa mais em pegar aquele texto e analisar aquele texto. Os espíritos superiores, eles preferem que você rejeite 99 verdades ditas por eles, do que nós aceitarmos uma mentira dita por um obsessor. Porque rejeitar as 99 verdades não terá o impacto de você aceitar uma mentira proferida por um obsessor. Porque é a partir das mentiras proferidas pelos obsessores e acolhidas por nós, porque aquele texto tinha o nome de Bezerra de Menezes, aquele texto tinha o nome de Nossa Senhora, aquele texto tinha o nome de São Francisco e de todos os grandes santos que existiram na Terra. Nós não analisamos mais aquilo, nós não confrontamos mais aquilo para saber se aquilo está previsto na doutrina. É por isso que quando a gente fala em termos de estudo e prática da mediunidade, o estudo e a prática da mediunidade começa pelo estudo da parte básica. Eu não sou um bom médium só simplesmente porque eu tenho uma faculdade ostensiva de relevância. Eu sou um bom médium na medida que a minha faculdade mediúnica de ostensividade maior ou menor, eu, como médium, me permito nortear a minha conduta e os textos que eu recebo e as mensagens que eu profiro, sempre sendo contestadas por aquilo que está na doutrina espírita, que está na codificação espírita. E aí eu digo, se não estiver lá, se esse grupo não se preocupa com isso, esse grupo é bem orientado? Esse grupo é bem dirigido? Não. Mas não nos esqueçamos de uma coisa. Desculpem. Nenhum médium, nenhuma casa espírita, nenhum grupo mediúnico fica sem direção. Quando os espíritos superiores não nos dirigem pelas escolhas que nós fazemos, seremos dirigidos pelos inferiores, mas seremos dirigidos. Médiuns, grupos e casas espíritas nunca ficam sem direção. O problema é que muitas das vezes a gente não sabe fazer a diferenciação de quem nos está dirigindo. Pelo orgulho, pela vaidade e pela preguiça no sentido de confrontar aquilo que está na codificação espírita em relação àquilo que nós estamos recebendo, que nós estamos fazendo e aquilo que nós estamos pregando. É por isso que o Espírito Inácio Ferreira, né? Eu sei que tem muitas pessoas que por vezes não gostam muito do estilo daquele nosso irmão, mas é inegável, né, que nós iremos encontrar em muitos dos seus discursos uma grande verdade.
E uma grande verdade é que muitos de nós espíritas, quando chegamos à vida espiritual, surpreendemos-nos com o resultado das nossas obras. Porque pensamos que fizemos muito, quando, muitas vezes, passamos larga faixa de tempo fazendo bem abaixo, simplesmente porque não conseguimos perceber o momento em que os espíritos superiores se afastam de nós e os espíritos inferiores ocupam um espaço que nós mesmos damos a eles. E a última pergunta é a do Roberto. Como evitar que durante o sono noturno evitemos ir para tais lugares ruins que nos impregnarão de energia não saudável? Não existe milagre. Se a gente não fez durante todo o nosso dia de vigília, não será na hora da noite, com a oração da noite, que a gente estará isento dessa influência. Nós temos que vigiar durante todo o nosso dia, durante todas as nossas ações, durante todos os nossos minutos, e é por isso que nós dizíamos há pouco que nós somos médiuns o quê? 24 horas por dia. O grande problema nosso é esse. Nós acreditamos no imediatismo da oração. A oração feita na hora de dormir para nos proteger. A oração feita na hora de começar o nosso trabalho mediúnico para proteger o nosso trabalho. Mas durante as outras 23 horas do dia, nós não estivemos preocupados com a oração e tampouco com a vigilância. Então, quando a gente não se preocupa nas outras 23 horas, nós não conseguimos estabelecer a conexão com os bons. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, quando perguntado qual a melhor forma para afastar os maus espíritos, e os espíritos respondem para ele: atraindo os bons. Agora eu pergunto, como é que você atrai os bons? Pelas nossas ações, pelos nossos sentimentos. A gente não atrai os bons de outra forma. Então, se nós não fizermos o nosso dever de casa nas outras 23 horas, nas outras 22, nas outras 23 horas que nos separam daquele repouso noturno ou do nosso trabalho mediúnico, é como aqueles que se afinam com as 23 horas do nosso dia que nós estaremos na realização do nosso trabalho. Bom, as perguntas terminaram, todos agradeceram muito, e eu que agradeço, a brilhante palestra foi excepcional. Eu acho que a gente aprendeu muito. Como sempre, Edson, você fez uma excelente palestra, muito boa, muito esclarecedora, né? E a gente estendeu esse convite, inclusive aos trabalhadores da casa, porque a gente sabe que a nossa casa, a gente tem um pessoal muito bom, um pessoal que procura manter sempre um padrão bastante elevado, mas nunca é demais a gente escutar, né? Porque a gente sabe que todos somos humanos e a qualquer momento a gente sempre pode dar uma deslizada, por mais que a gente esteja preparado, né? Como teve aquela pergunta que falou sobre os momentos da vida, né? Todo mundo passa por revés, e nesses revés é que a gente justamente pode se deprimir um pouco, e o obsessor se aproveita disso. Esteja você em que condição que você estiver, você pode ser obsediado. E você, acho que abordou isso de forma muito positiva, um grande ensinamento para todos nós. Então, mais uma vez, o nosso agradecimento. E se você... Posso só colocar uma coisinha que eu tenho dito, e acho que é importante para o grupo? Né? Sim. O que eu queria falar é o seguinte, né? Todos nós estamos vivendo um momento na Terra que é um momento ímpar. É um momento de transição planetária, isso é um fato. Temos no horizonte uma nova era que se apresenta, né? Mas esse momento, principalmente para nós espíritas, e nós espíritas que lidamos com a mediunidade, com as reuniões mediúnicas, esse é o momento talvez mais difícil para a nossa vivência. Porque nós não devemos subestimar
que as mudanças também estão acontecendo no mundo espiritual. E essas mudanças, que já são esperadas e já eram esperadas por muitos espíritos das trevas, e não há outro nome para dar para alguns desses, né? Tudo aquilo que eles podem fazer, eles têm feito para destruir os mais nobres trabalhos. Então é um momento em que nós precisamos estar extremamente vigilantes. Por quê? Porque esses espíritos, eles sabem que o seu tempo na Terra está se findando. E se nós hoje estamos, eu tenho observado assim, muitos grupos, eu vejo as pessoas muito empolgadas com a nova era, muito empolgadas com as novas ferramentas de tecnologia que estão aí. Nossa, gente, é maravilhoso tudo isso. Mas é importante que se diga, nós espíritas, e principalmente nós espíritas, que lidamos com a mediunidade, precisamos ter a consciência de que nem tudo já é um recanto de flores. Nós ainda temos uma luta imensa e temos que estar muito vigilantes para que, a lembrar daquela citação do Evangelho, quando fala, né, que muitos os chamados e poucos os escolhidos, aquela passagem do Evangelho que fala que muitos esperarão contar-se como os eleitos, mas não serão. Gente, nós espíritas devemos nos colocar nesta condição. Estarmos vigilantes, porque a luta ainda é muito grande. E nós estamos no meio dessa batalha. Foi um prazer estar com vocês, mais nessa oportunidade, né? A atenção de todos vocês. Eu vi que teve alguém que postou ali no chat, né? Se a conduta define, né? Se a conduta define o indivíduo. Gente, eu diria que a conduta não apenas define o indivíduo. A conduta define as nossas companhias espirituais. Essa é a grande verdade. Essa é a grande verdade. Muito obrigado, então, mais uma vez, Edson. E Um abraço a todos. O Edinho vai fazer o encerramento, então, da nossa aula-palestra de hoje. Edinho, a hora que você puder, pode começar, por favor. Ok, então, vamos, ainda em sintonia com o plano espiritual, agradecer ao nosso amigo, ao nosso irmão Edson, pela disponibilidade de vir hoje a esse nosso encontro virtual para nos esclarecer, nos colocar alguns ótimos pontos de esclarecimento e que certamente sabemos que nos auxilia muito na nossa jornada espiritual. Mais uma vez, muito obrigado, Edson, Deus o abençoe. Vamos agradecer a esses nossos amigos espirituais que nos deram essa oportunidade nessa noite de hoje, mais uma oportunidade de mais um dia e de mais um encontro, para que possamos no dia de amanhã estarmos renovados, e não só no dia de amanhã, e todos os outros dias durante a nossa jornada terrena, para que ela se estenda também para a nossa jornada espiritual. Todos esses conhecimentos que são nos apresentados toda semana, esses conhecimentos de amor e de luz. Antes de fazermos a nossa oração de encerramento, vamos elevar os nossos pensamentos e pedir licença para fazer uma oração pelo nosso planeta Terra, por todos os povos, as nações, que a luz do Criador chegue a cada um dos nossos irmãos necessitados todas as suas necessidades sejam atendidas conforme o seu entendimento, o seu merecimento, e não só no plano terreno, como também no plano espiritual. E assim, agradecidos por essa oportunidade da noite, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, à medida que pudermos perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, por agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Uma excelente e iluminada semana
a todos. Muito obrigado. Boa noite a todos. Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Obrigada, Obrigado, Edson. Um grande abraço. Obrigado a todos. Tchau, gente. Boa semana. Boa noite, obrigada. Boa noite, boa semana. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Boa semana para todos. Boa noite. Boa noite.